Fala aí, meus queridos! Sejam bem-vindos à terceira aula de Adobe XD. Hoje nós vamos falar bastante sobre tipografia. A tipografia ela é um dos elementos fundamentais dentro de cada projeto que a gente estiver criando, seja no Adobe XD ou em qualquer outro software. Então a gente precisa falar sobre esse tópico também. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha na ferramenta de tipografia do Adobe XD, nas configurações que a gente consegue utilizar com elementos de texto e também umas dicas sobre tipografia, beleza? Até porque a gente não pode estar utilizando qualquer tipografia para as nossas aplicações, sejam elas web, mobile ou qualquer outro sistema, beleza? Então é bom que a gente sempre fique de olho nessas dicas, tá? Só que aguarda que eu vou falar mais pra frente na aula, beleza? E caso você não tenha visto as outras aulas, que foram a de Shapes e a de interface, tem uma playlist aqui no canal, que é a playlist sobre o curso de Adobe XD, tá? Eu tô colocando todas as aulas dentro dessa playlist, então caso você não tenha visto a aula anterior ou esqueceu alguma coisa, volta lá rapidinho, revê, depois você vem para essa aula aqui, beleza? Até porque é bastante importante que vocês lembrem e dominem cada ferramenta que for apresentada aqui dentro do curso de Adobe XD, para que vocês aproveitem ao máximo do curso, tranquilo? Então, no mais, vamos continuar aqui. Vamos lá, eu já tô com o meu XD aqui aberto e com uma colinha aqui na minha frente para eu não esquecer do que eu tenho que falar, beleza? Então vamos começar primeiramente pela ferramenta de texto, beleza? Vamos lá. Como vocês conseguem ver aqui do ladinho esquerdo, na aula passada a gente aprendeu bastante sobre as ferramentas de Shapes, que são essas de forma, tá? Desde o retângulo até a linha, só que a linha a gente não vai chegar a utilizar. Expliquei lá, se você não lembra, dá uma revisada lá na aula de Shapes, tranquilo? Mas vamos continuar aqui. Aqui embaixo da caneta a gente tem a ferramenta de texto, tá? E se a gente ativar ela, a gente consegue fazer uma coisa muito básica, a gente consegue digitar dentro do nosso projeto, ou seja, escrever um textinho aqui e um textinho ali. Só que a sacada com a ferramenta de texto não é essa. A sacada de utilizar texto é como você manipula aquele texto, tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu clico aqui na prancheta, vocês conseguem perceber, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, mas caso vocês não estejam conseguindo ver, tem uma setinha piscando aqui, ó, uma retinha piscando, tá? Eu acredito que vocês vão conseguir ver. Vamos lá. Quando essa setinha tá piscando, significa que eu posso digitar alguma coisa aqui na tela, tranquilo? Eu vou digitar meu nome aqui, tá? E se eu apertar ESC, esse texto ele vai terminar, ele vai sair, na verdade, do seu formato de edição, que é quando eu consigo digitar dentro dele, tá? E a partir daí eu consigo modificar a posição desse texto ou mudar outras propriedades, tá? Uma coisa que o Adobe XD faz, que eu acho muito bacana, que outros softwares eles não trabalham dessa mesma forma, é o seguinte. Aqui, como vocês conseguem ver, nesse nomezinho eu tenho uma bolinha, ó, e essa bolinha ela serve para eu aumentar ou diminuir esse texto, tranquilo? Mas por que eu estou falando que o Adobe XD ele tem essa particularidade? Porque dentro de outros softwares, como por exemplo o Photoshop, que você também consegue criar interfaces dentro dele, só que ele não é otimizado tanto assim para isso, dentro do Photoshop não existe somente um pontinho de redimensionamento. Redimensionar é basicamente aumentar ou diminuir um elemento, seja texto ou não. Tá? Dentro do Photoshop, a gente tem 4 pontos de redimensionamento, tá? Em cada canto desse elemento, ou seja, em cada cantinho desses aqui, eu tenho um ponto. Mas por quê? Porque dentro do Photoshop, a gente consegue trabalhar com distorção de elementos, tá? Aqui no XD, a gente não trabalha com distorção de elementos referentes a texto ou imagem, tá? A gente consegue distorcer formas, assim como a gente aprendeu na aula passada, que foi a de Shapes. Mas em textos e imagem, a gente não faz isso, tá? Até porque isso é algo que não acontece dentro de aplicações, sejam elas web ou mobile, tá? Então a gente evita realizar distorções dentro de aplicações, beleza? Então vamos continuar aqui. Com isso, a gente tem uma facilidade gigantesca em estar dimensionando os nossos elementos de textos, só que a gente consegue modificá-los ainda mais se a gente vier aqui do ladinho direito, andar um pouquinho para baixo e a gente chega nessa seção aqui escrito texto, ó,
beleza? E aqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue mudar a tipografia, mudar a fonte que a gente estiver utilizando. Aqui em cima, a gente consegue escolher diversas fontes, lógico, aquelas que já vêm instaladas no próprio Windows, só que elas não são muito bacanas para aplicações e vocês vão entender o porquê já já. Então, voltando, a gente consegue mudar as fontes, a gente consegue mudar o tamanho das fontes e aqui do lado do tamanho das fontes, a gente consegue mudar a espessura, ou seja, a grossura dessa fonte. Lógico que cada tipo de fonte, ela tem seus limites de espessura, tá? Então, aqui, quando eu cliquei, apareceu essas modificações aqui referente à espessura, só que essas modificações são correspondentes a essa fonte que eu estou utilizando, a Segoe UI, beleza? Cada fonte vai ter suas restrições, tá? Tem fontes que não tem tantas modificações assim e tem outras fontes que não tem modificação nenhuma, tá? Vamos lá. Mas isso, como eu disse, vai de fonte para fonte. Aqui embaixo a gente tem como mudar a distância entre as letras, tá? Como assim? Se eu vier aqui nesse AV e mudar, colocar uma numeração, eu vou colocar 50. Vocês vão conseguir ver que quando eu apertar Enter, as letras elas vão se espaçar um pouco. Foi um espaçamento muito pequenininho que aconteceu aqui, então eu vou colocar um valor maior, tá? Em vez de 50 eu vou colocar 500. Vou apertar Enter e agora a gente consegue ver que essas letras estão bem mais separadas, tá? Essa segunda aqui, ela modifica a altura entre uma linha e outra. Como assim? Eu vou clicar aqui, ó, na verdade, antes de clicar, eu vou voltar esse valor do AV para 0, tá? Vou dar 2 cliques nessa palavra para eu conseguir editar ela e vou continuar escrevendo. Eu vou escrever qualquer coisinha aqui, tá? Vou sair apertando as letras do teclado. Vamos lá. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou criar 2 linhas. Só que agora a gente consegue mudar também a altura entre essa linha e essa, ou seja, esse espaçamento aqui do meio. Se eu clicar aqui do ladinho, ó, no painel de propriedades aqui do lado direito, a gente consegue ver que do lado da propriedade AV, que é o espaçamento entre caracteres, assim como vocês conseguem ver quando eu deixo o mouse pausado em cima dela, vai aparecer, apareceu. Aqui do lado dessa propriedade, a gente tem uma que modifica a distância entre as linhas. Então, se eu pegar e colocar 500 aqui, ele vai espaçar bem mais. E se eu pegar e colocar 100, por exemplo, ele vai colocar um espaçamento menor. Tá? As fontes elas também já vêm com uma pré-configuração de espaçamento entre letras e também entre linhas, tá? Mas caso a gente deseje modificar, isso é totalmente possível de ser realizado aqui, tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, agora vamos entender umas outras coisinhas referentes a essa ferramenta de texto, tranquilo? Eu tô aqui com 3 quadradinhos, tá? E a gente vai fazer um exemplo, a gente vai utilizar um exemplo muito simples, tranquilo? A gente vai utilizar esses 3 quadrados aqui para simular uma área de produtos ou uma área de serviços, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Basicamente, o que na maioria das vezes são encontrados dentro da maioria das aplicações é o seguinte: a gente tem uma foto do produto, por exemplo, a gente tem o nome do produto embaixo e a gente tem um breve texto embaixo dele falando um pouquinho sobre a descrição do produto ou quando é um serviço, descrevendo um pouco sobre aquele serviço, tá? Então a gente vai simular isso aqui. Eu vou pegar a ferramenta de texto, vou dar um clique aqui e vou colocar produto, tá? Na verdade, eu vou colocar serviço. E agora eu vou posicionar ele aqui no meio desse quadrado, tá? O XD, ele já ajuda a gente com essa alteração, ó. Ele traz umas linhas guias para a gente se basear, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir, eu vou formatar, na verdade, essa tipografia aqui. Então eu vou colocar uma outra tipografia aqui que eu gosto bastante, que é a Montserrat. Eu vou mudar a espessura dela, vou deixar ela um pouquinho mais espessa, um pouquinho mais grossa. Vou botar um bold, na verdade, eu acho que vai ficar bacana. Show! E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa palavra e vou deixar ela toda maiúscula, só para eu criar um destaque entre ela e a descrição, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Com ela selecionada, eu venho aqui na parte de texto, no painel de propriedades, e logo aqui embaixo eu tenho algumas modificações de caracteres, tá?
como por exemplo, essa penúltima aqui. Se eu clico nela, ela cria um sublinhado dentro da minha palavra, ou se eu tiver mais de uma palavra, ela vai criando esse sublinhado em todas as palavras que estiverem dentro desse elemento de texto, tá? Se eu clicar novamente, ele retira. Se eu clicar na última, por exemplo, ele risca a minha palavra ou as minhas palavras. Se eu tiver mais, ó, só um minutinho, vamos lá. Se eu tiver mais, ele vai riscando elas também, beleza? Se eu desmarcar, ele retira essa modificação. Só que eu vou clicar nessa primeira aqui, que ele vai pegar todas as letras e vai deixar tudo em maiúsculo, tranquilo? Vou posicionar aqui no meio. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar, vou apertar Ctrl D para multiplicar esse elemento. Então, já apertei aqui, aparentemente não aconteceu nada, só que se eu pegar ele e arrastar, agora a gente tem 2, tá? E eu vou criar uma descrição aqui embaixo. E para que o nome desse serviço fique com um destaque maior da descrição, eu vou deixar ele maior e mais grosso do que o texto que vai estar na descrição, tá? Vamos lá, prontinho. Já fiz uma pré-configuração aqui, uma edição bem rapidinha. E agora a gente vai aprender uma coisa muito bacana que o XD ele permite que a gente faça, tá? Antes disso, vamos fazer uma outra alteração nessa tipografia. Como vocês conseguem ver, se eu der 2 cliques e começar a digitar, o que vai acontecer? Esse meu texto ele vai ser preenchido da esquerda para a direita. Só que como aqui a gente está alinhando todos esses elementos no centro, um com o outro, a gente também vai alinhar esse texto, tá? No centro. E como que a gente vai fazer para deixar esse alinhamento mais fácil? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou apertar ESC, vou alinhar ele aqui no centro, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, se eu clicar 2 vezes para começar a editar, ele vai continuar sendo preenchido da esquerda para a direita. Então, antes de eu clicar 2 vezes, eu venho aqui do lado direito no painel de propriedades e mudo aqui embaixo do AV, a gente tem essas 3 opções referentes a alinhamento. A gente clica nessa do meio aqui, que vai criar um alinhamento centralizado, e agora se eu clicar 2 vezes e começar a digitar, a gente percebe que o alinhamento centralizado ele continua, tá? Tanto é que se eu vier aqui, ó, entre uma letra e apertar Enter para pular a linha, a gente consegue ver que está tudo centralizado, beleza? Então a gente vai utilizar esse alinhamento só para auxiliar melhor a gente. Inclusive eu vou até mudar a distância entre as linhas. Então eu venho aqui do ladinho do AV e mudo a numeração. Acho que 50 vai ficar bacana. Então agora eu vou fazer uma coisa muito bacana do XD. Se liga só. O XD ele permite que a gente trabalhe com 2 tipos de utilização de texto, que é o texto expansivo e a caixa de texto. O que é cada um? Eu vou apertar Ctrl D novamente para duplicar esse elemento e vou colocar ele aqui embaixo, ó, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, nesse daqui de cima a gente vai deixar como texto expansivo e nesse daqui de baixo a gente vai transformar em caixa de texto, beleza? Como que eu faço para transformar esse texto em caixa de texto? Aqui do ladinho direito, a gente tem essas 2 opções aqui isoladas, ó. Esse primeiro é o texto expansivo, é exatamente aquele jeito como já vem o elemento de texto para a gente estar utilizando, e a gente tem a caixa de texto. Se a gente clicar aqui nessa caixinha, esse texto aqui, as marcações desse texto vão mudar. Como vocês conseguem ver agora, a gente tem um pontilhado e alguns pontinhos, ó, tá? Esses pontos, eles limitam a largura e a altura que o meu texto pode preencher. Então, se eu pegar aqui esse pontinho da direita e arrastar ele para o lado, agora vocês conseguem ver que o meu texto ele não consegue ultrapassar essa marcação que eu estou criando, beleza? Só que eu vou fazer o seguinte, se eu fizer isso aqui, o alinhamento centralizado do meu texto ele vai se perder. Então, eu vou pegar e antes de eu começar a puxar ele, eu vou segurar a tecla Alt. Segurando o Alt, agora eu posso clicar e arrastar e criar uma marcaçãozinha aqui para fazer com que o texto não ultrapasse das bordas, porque se isso aqui acontecer, quando eu for digitar um texto aqui novamente, eles vão ficar embaralhados, beleza? Então eu posso deletar esse primeiro aqui e mover esse aqui para cima,
tá? E agora a gente já tem uma caixinha de texto para estar utilizando. Antes que a gente continue, eu vou mudar um pouquinho o tamanho dessas letras, vou deixá-las menores, e vou mudar também, só mais um pouquinho, a altura entre elas. Aqui já tá bacana, tá? E como vocês conseguem ver, aqui tem uma bolinha vermelha. Por quê? Essa bolinha vermelha, ela indica que tem mais texto aqui dentro, só que a gente não tá conseguindo ver. Se eu clicar 2 vezes para editar, ele vai me mostrar porque ele tá habilitando a edição do texto. Só que quando eu clico fora para confirmar ou aperto ESC, ele volta a mostrar somente o que está dentro daquela limitação da caixa de texto. Então, se eu pegar aqui e arrastar para baixo, ele começa a mostrar o texto restante. Então eu vou pegar aqui, ó, já copiei um textozinho base só pra gente utilizar, tá? Até aqui já tá bacana. E agora a gente vai pegar esses 2 elementos aqui, selecionar eles, e agora a gente vai apertar Ctrl D para multiplicar esses carinhas. Então agora a gente vai arrastando para cá, Ctrl D novamente, arrasta para cá. Então agora tá tudo alinhadinho, tudo centralizadinho, como se fosse uma área de serviço. Lógico que não tá a melhor das melhores, mas é só pra gente entender direitinho como é que isso funciona, beleza? Então agora, para finalizar, vamos entender aquelas dicasinhas sobre tipografia que eu mencionei no início dessa aula. Vem comigo! Vamos lá, uma coisa que a gente tem que entender sobre tipografia é que não é porque uma tipografia existe que a gente tem que utilizar ela, ou que a gente deve utilizar ela. Tá? Existem diversas tipografias na internet afora que vocês podem estar baixando para utilizar dentro de um projeto, seja ele para desenvolvimento ou não. Tem muitas pessoas da área de design gráfico que utilizam diversas variações de tipografia para estar criando os seus projetos. Inclusive, existem muitas tipografias criativas, muito criativas. Só que quando a gente fala de desenvolvimento de aplicações, a gente tem que entender que essas aplicações elas vão estar vinculadas com a internet. Ela não é como, por exemplo, uma peça gráfica que você pode jogar na sua mídia social, no seu Instagram ou qualquer coisa, e ela não vai ser modificada. Que peça gráfica? Uma imagem, por exemplo, tá? Ou uma embalagem de um produto. Aquela tipografia que está lá, ela não vai ser modificada, tá? E a tipografia de uma aplicação, ela pode ser modificada. Só que existe uma diferença muito grande entre você criar uma ponte entre a sua aplicação e outra aplicação, ou você utilizar um arquivo adicional para colocar dentro do seu projeto. Vamos entender isso direitinho. Vamos lá. Como vocês conseguem ver, eu tô com um arquivo aqui de fonte, tá? Aqui no meu computador. Eu baixei uma fontezinha, tá? De um site daí da internet afora. E eu tô com ela aqui, beleza? E como vocês conseguem ver, essa tipografia é cursiva. Ela tem seus cantos alongados, entre outras características que compõem esse tipo de fonte, beleza? Só que essa tipografia aqui não é uma ao qual a gente deve utilizar dentro de uma aplicação, seja ela web ou mobile, beleza? Por quê? Porque essa tipografia, ela não está em um ambiente ao qual a gente consegue criar uma ponte, um vínculo, tá? Então, obrigatoriamente, caso a gente desejar utilizar essa tipografia dentro de uma aplicação que será desenvolvida futuramente, tá? Agora eu quero que vocês entendam isso. A gente está falando sobre tipografia para aplicações que não vão ficar apenas no visual, tá? Até porque esse curso de XD é para que vocês consigam aprender a utilizar técnicas de UX e aplicá-las em projetos reais, tá? Ou seja, esses projetos vocês podem desenvolver também para portfólio ou pode ser até mesmo para um cliente de vocês, beleza? Então entendam que a gente está falando sobre esse tipo de aplicação. Vamos lá. E como vocês conseguem ver, se a gente desejar na verdade, utilizar essa tipografia, o que a gente vai ter que fazer? Se você já é um desenvolvedor um pouquinho mais experiente e já trabalhou com desenvolvimento funcional de alguma aplicação, você sabe que existem duas maneiras de a gente estar utilizando tipografias. A gente pode baixar o arquivo da tipografia, assim como eu fiz, e importar ele, puxar ele de maneira nativa, digamos assim, para o nosso projeto. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba deixando esse projeto mais pesado, porque esse arquivo aqui, ele
tem um peso, tá? E consequentemente esse peso vai ser adicionado na nossa aplicação. E isso não é uma coisa muito bacana. É bom que a gente sempre tente deixar todas as nossas aplicações o mais leve possível. E o porquê disso vocês vão descobrir em uma aula futura que a gente vai chegar a mencionar, beleza? Mas eu quero que vocês entendam isso. Se a gente desejar utilizar esse tipo de tipografia, a gente vai ter que baixar o arquivo e importar ele para o nosso projeto, beleza? Só que a gente pode fazer uma coisa ainda melhor. A gente pode, em vez de importar um arquivo, a gente pode importar um vínculo. Como assim? A gente consegue fazer com que tipografias que estão em outros websites possam ser utilizadas dentro das nossas aplicações, dentro dos nossos websites ou aplicações mobile, beleza? E a gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, apenas criando uma ligação de link. Ou seja, a gente basicamente consegue entrar em alguns websites e criar uma ligação, na qual a gente pega apenas um linkzinho e coloca ele no nosso projeto. E meio que vai acontecer uma ponte que vai permitir com que o meu website utilize a tipografia que já está sendo utilizada aqui. Ou seja, em vez de utilizar um arquivo, em vez de importar um arquivo pesado, a gente somente importa um elemento de texto que vai criar essa ligação entre aplicações, beleza? E isso é uma dentre diversas outras boas práticas de UX Design, beleza? E um dos websites que permitem com que a gente faça essa linkagem é o Google Fonts, é a biblioteca de fontes do Google, assim como vocês conseguem ver aqui, tá? Aqui dentro a gente tem diversos tipos de fonte que a gente consegue estar utilizando, beleza? Só que como a gente apenas está desenvolvendo a parte visual agora, a gente não vai precisar criar essa linkagem, a gente não vai precisar do link desse website para criar um vínculo com a nossa aplicação, beleza? Porque a gente só está criando a parte visual dela por enquanto. Então, através dessa biblioteca de fontes, é que a gente deve buscar tipografias, beleza? E como aqui a gente está procurando uma tipografia para utilizar dentro dos nossos projetos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar uma e instalar. Tá? Para fazer isso é muito simples, só basta com que a gente clique em cima dela. Depois que a gente fizer isso, o Google ele vai levar a gente para essa página aqui e logo aqui em cima a gente tem um botãozinho de Download Family, tá? Quando a gente clicar aqui, ele vai baixar a família dessa tipografia. Então agora eu posso vir aqui no meu computador, deixa eu apagar essa daqui, e pegar essa que eu acabei de baixar. E como ela é uma das tipografias que está dentro de uma biblioteca que permite com que eu crie um vínculo com a minha futura aplicação, isso significa que eu posso utilizar ela dentro dos meus projetos. E caso eu queira estar instalando ela na minha máquina, se ela não for uma das fontes padrões do Windows, eu posso fazer isso perfeitamente. Eu vou extrair esse arquivo e vou instalar essa tipografia, beleza? Só que como eu já tenho uma tipografia aqui que eu gosto bastante, que inclusive eu baixei do Google Fonts, eu não vou instalar essa daqui, beleza? Vou apagar aqui e vou mostrar a tipografia que eu gosto, tá? Para vocês. Que é essa daqui, assim como eu já mencionei, que é a Montserrat, beleza? Então, caso vocês queiram estar utilizando ela também, vocês podem vir aqui, baixar e instalar ela, tá? É muito fácil, assim como eu mostrei. Então, agora, quando a gente estiver criando a parte visual das nossas aplicações, é bom que a gente tenha isso em mente, beleza? É bom que a gente saiba como isso funciona, para que a gente possa evitar problemas futuros que podem acontecer dentro de todo o processo de criação de aplicações, beleza? Então, com isso, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha sido bastante claro em todas as informações que eu passei aqui. Eu tentei ser o mais específico possível e passar todas as informações que vocês precisavam saber. Se você já tem uma prática com XD e viu que eu acabei esquecendo uma coisinha aqui ou ali, deixa aqui nos comentários para que eu possa ver e no próximo vídeo estar corrigindo alguma coisa que eu sem querer tenha deixado escapar. E espero que vocês tenham entendido todas essas informações muito bem. Se você não conseguiu acompanhar alguma coisa, dá uma rebobinada, assiste novamente e anota tudo no seu caderno ou no bloco de notas do computador ou até mesmo do celular para que você não esqueça, beleza? Então, por hoje é isso, vou estar esperando todos vocês na próxima aula. Não esquece de compartilhar com aqueles seus amigos que também gostam de UX Design e criação
criação de aplicações para que eles também possam estar aprendendo junto com a gente, e dá aquele joinha aqui embaixo no vídeo para eu saber se você gostou e também comenta para eu saber o que você achou da aula, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço no coração de todos vocês e até a próxima!